O tema da nossa live, sim, queria sair um pouquinho da obstetrícia, porque eu falo muito de obstetrícia aqui no Já Papers, no Medcel, né? Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre doença inflamatória pélvica, que é um tema que eu acho que é fundamental não só para ginecobstetra, como para todo médico, né, que está atendendo. Hoje o tema, Edu, é doença inflamatória pélvica, tá? Uma abordagem um pouquinho mais prática, até para a gente trocar informações das dificuldades que cada um tem para fazer diagnóstico, as coisas, os critérios, que a gente tem critérios maiores, critérios menores elaborados, qual o melhor medicamento, o que pensar. E eu acho que talvez a coisa mais importante para a gente conversar é sobre as sequelas, né, que uma doença inflamatória pélvica pode trazer para a vida da mulher, né? E às vezes a gente tem aí uma cervicite por clamídia assintomática, e essa cervicite por clamídia, se não for notada ou com diagnóstico tardio, pode virar aí uma ectópica no futuro, uma infertilidade. E não sei se vocês sabem, mas clamídia é a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. Vocês sabiam disso? E é assintomático, assim, em 80% das mulheres, né? Eu sei que na live eu acabo falando muito sozinha, porque a gente não consegue trocar informações se falando. Mas eu queria muito que vocês participassem, mandassem as suas dificuldades, suas perguntas, comentassem, seria sensacional. Então, falar um pouquinho de doença inflamatória pélvica, a gente tem que lembrar aí que o trato genital feminino a gente divide em trato genital inferior e superior, né, gente? E a gente tem que lembrar que o trato genital superior é aquele que está acima do orifício interno do colo uterino. Então, tudo que a gente tiver de infecção que se restringe até o colo, a gente vai chamar de cervicite. E a gente pode ter, na verdade, para a gente ter uma doença inflamatória pélvica, eu preciso ter uma cervicite. Em geral, a infecção, a porta de entrada é a cervice mesmo, né? E só que os patógenos que são mais prevalentes aí na doença inflamatória pélvica, eles têm um tropismo, ou seja, eles curtem pra caramba as células da endocérvice e acabam tendo uma facilidade maior de passar aí as barreiras naturais da vagina que a gente tem para tentar bloquear a ascensão de micro-organismos. E aí eles acabam atingindo endométrio, o tecido tubário, cai aí nos ovários, cai na cavidade pélvica e muitas vezes a gente tem grandes estragos, né? A gente tem algumas doenças inflamatórias pélvicas, assim, que o paciente está toda tomada por pus. Não sei quem já vivenciou, já pegou um caso como esse, é muito, assim, maluco. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em doença inflamatória pélvica, quais são os patógenos ou os agentes etiológicos que têm mais chance de fazer cervicite, ou seja, aquela infecção restrita ao colo, onde a gente tem normalmente toda a região da endocérvice tomada, aquela inflamação, aquela secreção mucopurulenta, a paciente às vezes fica sintomática com dor. Principalmente quem? Clamídia e gonococo, tá? Ah, mas existem outros patógenos que podem fazer cervicite? Sim, mas normalmente esses patógenos eles pegam uma carona assim com a clamídia e gonococo, mas o micoplasma pode fazer, e o micoplasma ele pode estar presente aí na flora vaginal da mulher. Isso é simplesmente uma bactéria facultativa da própria flora vaginal. Ureaplasma a gente pode ter? Pode ter também, tá? A gente pode ter cervicite por herpes vírus, a gente pode ter cervicites por herpes vírus. Mas, em geral, aqueles agentes etiológicos que realmente têm uma facilidade em ascender para o trato genital superior são clamídia e gonococo, tá certo? Tricomonas faz muita cervicite também, né? Ah, mas tricomonas pode participar da DIP, etc? Até pode, mas em geral pega carona também com clamídia e gonococo, que são os nossos agentes etiológicos principais, que são bactérias que são intracelulares obrigatórias e que têm tropismo pelas células da endocérvice e vai subindo até o endométrio. Então, eles conseguem vencer realmente as barreiras naturais. E na hora que eles vencem essas barreiras naturais da vagina e do colo do útero, eles levam com ele toda a turminha que tiver do lado. Então, se a gente tem tricomonas, vai junto. Se a gente tem bactérias da flora que não são tão comuns e às vezes estão mais prevalentes, assim, mesmo Gardnerella, Mycoplasma, Ureaplasma, eles vão juntos. Então, a gente pode falar que a doença inflamatória pélvica pode ser polimicrobiana, mas
principalmente relacionada aí com a clamídia e gonococo, tá, gente? Por isso que todo e qualquer tratamento que a gente for oferecer quando a gente suspeitar de doença inflamatória pélvica, eu preciso tratar os dois, clamídia e gonococo, e em geral a paciente tem um sintoma inicial de uma cervicite, né, gente? Então, quando a gente pensa em cervicite, a maioria das vezes a gente passa o espéculo, vê aquele colo do útero, né? Aquele colo do útero bem inflamado, às vezes ele tá sangrante, né? Friável, e aquele muco tá meio purulento, aquela melequinha mais purulenta. A gente fala, cara de cervicite, cara de patógeno que vai aí acender, certo? E então o que eu quero que vocês pensem, sempre que vocês questionarem ou tiverem uma hipótese na tua cabeça que essa paciente tem uma cervicite, para a gente tratar e sempre pensar em tratar os dois, porque se a gente não fizer nada, pode acender e virar uma doença inflamatória pélvica, tá? E realmente tem uma sequência, essa sequência que a gente tem que evitar. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre então esses dois agentes etiológicos de cervicite e os principais da doença inflamatória pélvica? Quais são? Então, vamos falar primeiro da Chlamydia trachomatis. É o agente etiológico mais prevalente no mundo de infecção sexualmente transmissível. Então, é a principal infecção sexualmente transmissível atualmente no mundo, tá? Ele é um bacilo gram-negativo, intracelular obrigatório. E ele tem tropismo por células epiteliais da conjuntiva, da uretra, da endocérvice e das tubas uterinas. Então, é um prato cheio para a clamídia estar lá no colo do útero. Ela está na endocérvice, ela invade, ela chega na tuba e fala, oba, eu adoro, eu sou intracelular obrigatório e o que eu gosto é estar nesse tecido. Então, é super grave. E talvez uma das coisas mais importantes para a gente falar é que 80% das pacientes que estão infectadas por clamídia, elas são óligo ou assintomáticas. Então, aqui no Brasil não, mas fora do Brasil, existem alguns países que orientam fazer pesquisa ativa de clamídia em algumas mulheres que têm alguns fatores de risco. Exatamente se a paciente tiver múltiplos parceiros ou um parceiro sexual novo, por ela ser assintomática e trazer tantos riscos de ter complicações, esse questionamento da busca ativa da clamídia na população mais jovem que iniciou vida sexual, pacientes que trabalham com sexo e têm múltiplos parceiros, sabe? Paciente que tem alguma outra doença sexualmente transmissível ou descobriu alguma outra doença sexualmente transmissível. Afinal, quando a gente tem contato com uma, a gente tem mais chance de ter contato com outras, né? Então tem uma série de fatores que orientam. Vamos pesquisar aí com a mídia. Essa realidade não é a realidade que a gente vive aqui no Brasil. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que em breve a gente consiga fazer isso, porque eu percebo na região que eu trabalho, no SUS, na universidade que eu trabalho, a quantidade de doença inflamatória pélvica que a gente vê é inacreditável. E até a gente fez algumas pesquisas, assim, locais, naquela população, e a gente conseguiu alguns kits para poder fazer coleta de clamídia, e a quantidade de pacientes que vinham com clamídia positivo era assustador, certo? E por ser intracelular obrigatório, gente, a pesquisa de clamídia precisa ser com PCR, DNA, né? Então é bem mais complicado para a gente investigar, porque a gente tem que pegar aí o DNA celular. Tá bom, gente? Lembrando que a clamídia também é o principal agente etiológico de uretrites não gonocócicas, tá? Então, às vezes a paciente não tem sintoma, mas às vezes a paciente vai no nosso consultório e ela chega e fala assim: olha, eu tô sentindo uma coisa estranha, mas o meu parceiro começou a perder uma secreção amarelada, uma meleca, assim, pelo pênis, e aí a gente vai pensar na uretrite e vai acabar fazendo pesquisa de clamídia e gonococo, né? Lembrando que o gonococo dá muito mais uretrite do que a clamídia. Mas o principal agente etiológico de uretrite não gonocócica é a clamídia. Bom, já falamos um pouquinho da clamídia, agora a gente vai falar um pouquinho da gonorreia, né? Então, outro agente etiológico super, super, super comum, um dos principais aí de doença inflamatória pélvica, é a Neisseria gonorrhea, tá? Que é um diplococo gram negativo, também intracelular.
Ele também tem entropismo por epitélio colunar transicional, infecta faringe, conjuntiva, articulações. Então, assim, eu já tive casos de paciente no meu consultório que descobriram por conta de uma faringite crônica, fizeram uma cultura e descobriram um gonococo. E aí foi buscar ajuda na ginecologista, porque colocou na internet que era gonorreia e que era uma infecção sexualmente transmissível, e ela descobriu por outras vias que não seja via vaginal, né? Normalmente o homem fica muito mais sintomático com o contato com a gonorreia e a mulher também, porque gera uma inflamação maior. Então, é uma paciente que vai chegar para você buscando porque ela tem um corrimento, está com coceira, está ardendo, ela tem uma uretrite também, ela tem uma disúria, ela sempre está reclamando disso. Ela pode ter um pouco mais de dor na relação, porque a gonorreia ela é muito mais sintomática do que a clamídia. Mas isso não significa que não existam casos aonde a gente não tem sintomas. Combinado, gente? Bom, o que a paciente que está com uma cervicite vai, vai se queixar aí quando chega aí no pronto atendimento, ou no consultório, ou no médico da família, ou no clínico geral? Ela vai falar assim: olha, eu tenho um corrimento amarelo, é meio estranho, ele é meio melecado, ele parece um pus, assim. E aí eu fui ter relação com meu parceiro. Na hora que o pênis chegou lá atrás, me deu uma dor. E às vezes quando eu vou fazer xixi tá doendo, e eu sangrei depois que eu tive relação. Então a gente tá pensando num colo, a gente vai passar o espéculo, vai ver um colo friável, inflamado, e essa paciente vai estar com essa secreção mucopurulenta. Em geral é isso. Mas a grande maioria das vezes ela nem percebe que teve contato. Daí, talvez, a grande importância da gente falar aí do preservativo, né? Tem tantas campanhas por aí do carnaval. Usa camisinha, se proteja do HIV, mas a gente não fala da clamídia e do gonorreia quase nunca. Eu não sei, eu quero até saber a opinião de vocês, mas até entre os médicos, parece que as pessoas acham que não existe, que só existe no livro, que é raro do raro do raro. Não é, não é mesmo. Então, a gente tem que falar, e falando ainda mais que clamídia é a infecção sexualmente transmissível mais prevalente do mundo, a gente tem que falar. Se eu fiz um diagnóstico de uma cervicite, o que eu faço? Eu coleto o material e eu espero chegar o resultado antes de tratar essa paciente? Não, gente. Fiz diagnóstico de cervicite, eu tenho que tratar clamídia e gonococo. A orientação é fazer tratamento para um diagnóstico sindrômico. Eu não preciso tratar a clamídia ou gonococo. A gente olhou, fez o diagnóstico, eu vou fazer o tratamento. Então, o tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde para cervicite, ou seja, quando a infecção ela está no colo do útero, é ceftriaxona 500 mg intramuscular dose única e azitromicina 500 mg 2 comprimidos dose única, porque ainda não ascendeu aí para o trato genital superior. Então, cervicite eu posso fazer esse tratamento mais dose única. Tenho certeza que algumas pessoas vão falar: mas eu já li que tem um monte de clamídia que está resistente à azitromicina. O povo está usando a azitromicina para tudo. Isso ainda não, eu não posso garantir para vocês que é uma realidade aqui no Brasil. Eu já li, tá bom? Também alguns artigos sobre isso, mas por enquanto as nossas orientações é usar astro com ceftriaxone na cervicite, sim, tá bom? Legal. Vamos ver as perguntas que estão chegando? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, tá chegando mais carinho do que pergunta. Que delícia. Mas, ó, bastante gente aqui com a gente, tô bem feliz. Olha, a Júlia perguntou: para o diagnóstico laboratorial seria cultura de secreção cervical e vaginal, certo? Não, a gente faz a pesquisa direta por PCR ou captura híbrida para agente etiológico, tá bom? A gente não consegue pegar em cultura de secreção vaginal, porque essas duas bactérias são intracelulares obrigatórias. Então, gente, a gente precisa fazer a pesquisa do DNA da própria bactéria aí diretamente com PCR ou captura híbrida, combinado? Se você fizer cultura de secreção vaginal, você provavelmente não vai pegar clamídia, combinado? Aqui, vamos lá.
Actinomycetes israelii, com etiologia de Dipinzarius de Dill. É comum na prática, doutora? Olha, Bru, vou ser bem sincera. Eu, Marina, nunca vi, só na prova. Mas, sim, se tem pesquisas e que as pesquisas confirmam, minha resposta é que deve ser isso mesmo. Mas na prática eu não vejo muito. Mas na prova é bem isso. Eu até ia comentar, já deu spoiler, viu, Bru? Eumita, isso é complicado, ceftriaxone de 500, né? Ai, Deus. Então, a gente está usando ceftriaxone para tanta coisa que a gente tem dificuldade. Mas sabe qual que é o problema? Antigamente a gente orientava, né, fazer ciprofloxacina para poder matar gonococo. Mas também, com esse uso enlouquecedor de cipro para tudo, começou a ter muito gonococo que é resistente a cipro. Então, é ceftriaxone mesmo. Mas se você não tiver ceftriaxone, talvez a orientação seja fazer alguma outra cefalosporina. Eu vou até pesquisar para você, mas uma das possibilidades antes era utilizar aí cipro. A doxiciclina ela vai pegar melhor clamídia, mas também vai ajudar aí no combate do gonococo. Mas ceftriaxone é uma arma fundamental aí, né? É difícil. Às vezes pega de 1 grama e faz metade da ampola, a gente vai se virando, né? Com o que tem. DIP crônica, a gente vai conversar um pouquinho, Lorena, mais pra frente, tá bom? Algumas manuais. Cipro 500, mais Astro, ó, Jailton. Eu acabei de comentar da Cipro, né? Esses manuais já são mais antigos, mas a gente tem bastante gonococo que não morre mais com Cipro. E por isso que caiu um pouquinho por terra. Combinado? Vamos ver. Um monte de pergunta, hein? Gostei. Podem perguntar, a gente vai fazendo algumas pausas aqui ao longo da live para poder responder em vocês. Bom, talvez uma outra cefalosporina de terceira geração, no lugar de ceftriaxone, se possível, eu posso até dar uma pesquisada no que pode ser melhor, mas idealmente, assim, o que a gente tem na maioria dos protocolos é o ceftriaxone, e associado a ele, se não for utilizar o ceftriaxone, aí antigamente a gente usava aí a ciprofloxacina, mas já existe bastante gonococo que é resistente a cipro. Bom, pessoal, o que acontece? Então, a partir do momento que essas bactérias têm contato aí com o trato genital superior, assim, consegue passar pela endocérebro e cai na cavidade, elas vão gerar uma endometrite, né? Então, primeiros sintomas, quando a paciente é sintomática, depois da cervicite tem ascensão, é a inflamação do endométrio. Então, às vezes tem aquela paciente que tem aqueles spottings, aqueles sangramentos, pode ser uma inflamação devido ao contato com essas bactérias que estão ascendendo aí o trato genital. Depois que pega o endométrio, elas vão ascendendo cada vez mais, chegam as tubas uterinas, e aí que as grandes catástrofes podem vir a acontecer. E porque a gente estava falando, né? A clamídia tem tropismo por células da tuba uterina e acaba fazendo lesões muitas vezes nessa tuba, e doença inflamatória pélvica aumenta bastante os riscos de infertilidade de causa tubo peritoneal, né? Então, alterações nas tubas uterinas. Então, a morbidade da doença inflamatória pélvica é muito importante. A mortalidade é bem baixa, né? Em geral, a gente consegue tratar com antibiótico terapia endovenosa, quando elas fazem abscesso, gente interna, consegue resolver, mesmo elas tendo um abdômen agudo importante, que às vezes elas apresentam com abscesso tubovariano e etc. Então, mortalidade é muito baixa em doença inflamatória pélvica. Em compensação, morbidade é bem prevalente e a gente só vai descobrir isso às vezes quando a gente for tentar engravidar. Bom, uma coisa legal é que, assim, se a gente consegue diagnosticar quando cervicite, a gente evita as chances dessa paciente. O ideal seria a gente intervir na cervicite. Por quê? Cada vez que você tem uma doença inflamatória pélvica, principalmente por clamídia que ascende até a tuba, vai aumentando suas chances de você ter uma ectópica ou de ter uma infertilidade com causa peritoneal. Então, tem alguns estudos que falam que uma paciente que teve uma doença inflamatória pélvica, um quadro, ela tem uma chance de 15% de ter uma gestação ectópica ao longo da vida. E isso realmente é bastante. Pensando que a chance de você ter uma ectópica na população geral é inferior a 2%. Combinado? Então é 7 vezes maior com uma. E quanto mais infecções você tiver,
maior a chance ainda, tá? Tem pacientes que ficam com dispareunia por muito, muito tempo e dor pélvica crônica também, por aderências, etc. Mas é um pouquinho mais raro do que as lesões da tubo uterina, certo, pessoal? Bora lá. A clínica que a paciente vai apresentar depende muito da região aonde a infecção está acontecendo, certo? Então a gente comentou, cervicite primeiro, vai para o corpo uterino, chega na tuba, pode chegar nos ovários, depois adentra a pelve. E na hora que adentra a pelve, a gente pode fazer o quê? Um abscesso tubovariano e a gente pode, inclusive, ter uma grande quantidade de pus na pelve. E é isso que vai acabar gerando a inflamação e a formação das aderências, que pode gerar aí a dor pélvica crônica e, às vezes, uma necessidade de você fazer uma abordagem cirúrgica de caráter de urgência e emergência. Combinado, gente? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu acho que chegaram mais dúvidas. Deixa eu dar mais uma paradinha. Vamos ver. Qual a conduta em usuária de DIU? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso já já, tá bom? Vou falar sobre isso, fica tranquilo. Acho que a próxima parte é a gente falar um pouquinho mais sobre fatores de risco. Eu vou falar agora como Marina, não vou falar aqui muitos como professora ou alguma coisa do gênero, vou falar bem sinceramente. Hoje em dia, a gente está vivendo e a gente sabe que existe uma liberdade sexual muito maior para as mulheres. E graças a Deus, que antes, muitas vezes a mulher, ela tinha vergonha de falar quantos parceiros tinha, ou tinha um parceiro sexual a vida inteira, tinha essa pressão cultural. Então, gente, hoje em dia, com múltiplos parceiros, a mulher tem mais chances de ter contato com doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente precisa aprender a falar sobre isso e aprender a falar sobre preservativo, principalmente quando elas vão ter relação com parceiros eventuais. Deveria ser sempre, né? Mas principalmente. Parece que é feio pedir para o parceiro usar preservativo às vezes. Estou falando para vocês que clamídia é assintomática. No homem, muito mais do que na mulher, até. Então, assim, gonorreia ainda tem mais um pouquinho de sintomas. E a mulher, ela não tem ciência dos riscos e das complicações que podem ter na vida a longo prazo. Então, a gente precisa falar sobre isso com as nossas pacientes, certo? Bom, quais são os fatores de risco para a gente ter doença inflamatória pélvica? Então, em geral, pacientes jovens, abaixo dos 25 anos de idade, com início de vida sexual cedo, são solteiras, que têm múltiplos parceiros, ou que tem um parceiro que já tem histórico de uretrite, paciente que já teve alguma doença sexualmente transmissível prévia, paciente que tem uma diminuição na sua imunidade da região da genitália, então, pacientes com alcoolismo, pacientes desnutridas, pacientes tabagistas, pacientes com imunossupressão, pacientes com vaginose bacteriana. Nossa, mas vaginose, gente, a vaginose bacteriana faz uma mudança da nossa flora de defesa, né? Vamos lembrar que muda o pH, a gente tem um aumento das bactérias anaeróbias facultativas e próprias aí da flora vaginal, muda, além do pH, diminui muito a proteção. Lembrando que os lactobacilos produzem diversas substâncias que ajudam a proteger a entrada desses agentes para dentro do nosso trato genital superior. Então, quando eu tenho uma vaginose bacteriana, eu estou com a minha defesa pior. Se chega uma clamídia, um gonococo ali, ele vai ter muito mais facilidade de conseguir ascender e chegar lá nos tecidos que ele tem mais vontade de chegar, né? Então, a endocérvix tuba principalmente. Pacientes que não usam métodos de barreira, então aquela ideia que eu não quero engravidar, então eu tomo pílula anticoncepcional, e doença sexualmente transmissível na cabeça de muita gente é uma coisa que não existe só no livro, que não vai acontecer com aquela pessoa, né? Mesmo assim, entre nós, profissionais da saúde, sabe? Às vezes a gente fala, se você vai ter relação sexual com qualquer pessoa, usa preservativo, gente. Usa preservativo porque infecção sexualmente transmissível não tem cara. E aquela pessoa provavelmente não está afim de te passar uma doença sexualmente transmissível, entendeu? Bom, gente, pacientes que fazem múltiplas duchas vaginais. Então, assim, toda aquela paciente que acaba alterando a nossa flora vaginal normal, elas também têm muito mais chances, porque é mais fácil para um agente etiológico invadir aí e ascender. Tá bom, pessoal?
Então, esses são os fatores de risco principais. E pensando aí nessa ascensão, chegando na tuba, chegando no ovário, fazendo um abscesso tubovariano e chegando na cavidade uterina, em situações muito graves e muito avançadas, a gente pode ter aquela síndrome tão famosa da foto que eu postei hoje aí nos nossos stories do GeoPapers, que é a síndrome de Fitz-Hughes. Eu nem sei falar direito esse nome, eu sempre quis aprender a falar elegantemente, tá? Mas é Fitz-Hughes, tá? Que são essas aderências perihepáticas, tá? A gente acaba tendo isso como uma sequela tardia de uma infecção por gonococo ou clamídia, tá? Então, perihepatite gonocócica e ficam essas traves em corda de violino. Então, às vezes, a gente vai fazer uma videolaparoscopia por algum outro motivo, a gente sempre dá uma olhada no abdômen superior quando a gente está na pelve, e aí a gente vê essas cordas de violino e fala, sequela de doença inflamatória pélvica. Então, aquela foto que eu coloquei aí no nosso stories de hoje é síndrome de Fitz-Hughes. Tem relação com doença inflamatória pélvica, sim. Tá bom, gente? Beleza. Bom, existem diversos níveis de quadro clínico, vamos pensar, quando a gente passa pelo orifício interno do colo do útero. Então, na fase inicial, a paciente em geral está com estado geral ok, tá tranquila, tá bem. Tem aí um pouquinho de dor, parece uma cervicite, mas ela pode ter um pouco mais de cólica, está aí próximo do endométrio. E, em geral, o que ela vai reclamar é que tem uma descarga genital mais intensa e mais purulenta. E aí ela começa a queixar de dor abdominal e pélvica. Então, o que vai diferenciar clinicamente a cervicite com a ascensão para o corpo uterino, tubas e cavidade abdominal, é a dor abdominal associada. Porque a gente tem que pensar, se a infecção estiver só no colo, então ela vai sentir a dor na hora que eu tiver o trauma do colo. Se ela passou do orifício interno, ela vai começar a ter dor e uma irritação do nosso endométrio, o nosso miométrio vai contrair, ela vai ter um pouquinho de dor. Às vezes ela começa a apresentar o quê? Febre, porque ela está infectada. E a gente pode ter alguns sintomas atípicos, como por exemplo um sangramento uterino anormal, por conta da inflamação do endométrio, ela pode ter aí sintomas urinários associados, a uretrite, que a gente já conversou, e se tiver já bem avançado, a gente pode ter sinais de irritação peritoneal, como náusea, vômitos, descompressão brusca positiva no exame clínico, massa palpável nas fossas ilíacas, se na hora que a gente for fazer o toque bimanual, né? Então a gente tem que pensar que dependendo da altura onde a infecção chegou na hora do diagnóstico, os sintomas dessa paciente vão ser diferentes, tá? Bom, o que é muito importante de falar, que inclusive foi eu que pedi para colocar na live como o nosso principal nome, que é uma coisa que Jader, que é a pessoa que dá aula sobre doença inflamatória pélvica aqui no nosso curso de Papers, fala muito, é que suspeitou de doença inflamatória pélvica, trata como se fosse. Porque a gente não sabe se essa paciente vai voltar, a gente não sabe como é que ela vai evoluir, ou o acesso que ela vai ter. Então, às vezes a gente fica muito preso nos critérios, eu preciso ter critério, eu preciso ter coleta. Alguém perguntou aqui, faz cultura de secreção vaginal? Assim, no mundo ideal de Disney, adoraria conseguir coletar PCR de todo mundo que eu acho que tem doença inflamatória pélvica. Mas a nossa realidade é muito distante disso ainda, quem sabe no futuro. Então, se você tem os critérios clínicos, manda ver, pode tratar. Então, assim, quando a gente vai pegar aí o protocolo do Ministério da Saúde, a gente tem os critérios maiores ou mínimos. São aqueles clássicos, né? Então, a paciente tem dor abdominal e infraumbilical, associado a dor à palpação dos anexos na hora que a gente faz o toque bimanual e dor à mobilização do colo. Eu tenho os 3 critérios que eu preciso ter para fazer diagnóstico clínico de doença inflamatória pélvica, tá? Então, eu preciso ter os 3 critérios maiores associado a um critério menor. Quais seriam os critérios menores, gente? Febre, tá? Conteúdo vaginal anormal. Às vezes a paciente não tem a descarga purulenta tão importante, porque se resolveu a cervicite, mas ela está infectada lá dentro, tá, gente? Massa pélvica é um critério menor. Leucocitose no hemograma, aumento de PCR-VHS, tá? Ou comprovação laboratorial de clamídia, gonococo
micoplasma ou ureaplasma. Combinado? Então, gente, talvez eu acho que essa seja a parte mais importante da aula. Eu não preciso ter um critério laboratorial para poder fazer diagnóstico de DIP, de doença inflamatória pélvica. Basta eu ter dor abdominal, dor à mobilização do colo e dor à palpação da fossa ilíaca, que são os nossos 3 critérios maiores. Ideal é que a gente tenha um critério menor junto, pô, melhor dos mundos, aí teria perfeito segundo o Ministério da Saúde. Mas você não tem um acesso a fazer um exame laboratorial, vai pedir um exame para ela voltar? Trata. Trata que você vai fazer um bem danado para essa paciente. Trata porque se a gente não tratar, talvez a gente esteja perdendo a hora certa de pegar essa infecção ainda no endométrio sem chegar na tubuterina. Então, acho que talvez seja a grande bandeira que quando a gente está aí nesse Brasilzão ou atendendo por aí, tá? É super importante. Existem também os critérios elaborados. Critérios elaborados ou definitivos para a doença inflamatória pélvica. É evidência histopatológica, então, assim, você fazer uma biópsia de endométrio e vir endometrite e você confirmar isso. Um abscesso tubovariano, ou no fundo de saco de Douglas, uma imagem que te confirme junto do resto do diagnóstico, ou videolaparoscopia, onde você realmente vê aí a doença inflamatória pélvica, mesmo pus e etc. Sim, em teoria é o padrão ouro. Só que, gente, a gente vai esperar chegar a ter pus na cavidade para tratar? O nosso papel como médicos, bons clínicos, bons médicos de família, bons ginecologistas obstetras, bons todos os especialistas, é evitar que a doença progrida e traga aí essas lesões que são consequências graves para a paciente. Então, tem aí os nossos Ds principais, vamos embora, vamos tratar. Para evitar que suba, a gente não precisa esperar. Tá bom, gente? Principalmente a paciente que está estável, obviamente, né? Existem vários diagnósticos diferenciais para doença inflamatória pélvica. Vários. Endometriose é um clássico, né? Dor, pode ter dor e mobilização do colo, às vezes a gente pode ter um cisto ovariano, tem uma massa ovariana, aí não tem uma cervicite, que é critério menor. Você pode ter tratado em alguma vez na sua vida uma endometriose como doença inflamatória pélvica? Pode. Mas você pensou em doença inflamatória pélvica. Ectópica é uma coisa que a massa pode realmente aumentar, a massa pélvica, né, a massa na fossa ilíaca, né, numa ectópica pode te fazer suspeitar. Por isso que é sempre importante a gente pedir um teste de gravidez junto, né, pra gente fazer diagnóstico diferencial. Apendicite, policistite, qualquer abdômen agudo inflamatório, né. Isso, posso ter uma psoite, posso ter alterações musculoesqueléticas, a gente tem diversas possibilidades aí de diagnóstico diferencial. Tudo que faz a barriga doer e inflamação, né, gente? É grande diagnóstico diferencial de abdômen agudo. Então, o que tem cirurgião que às vezes faz diagnóstico de doença inflamatória pélvica e opera, né? Se você que está aqui nessa live é cirurgião, por favor, trata, mas não fica arrancando ovário, não. Eu sei que dá vontade, às vezes tem muito pus, ou os abscessos são feios, mas mantenha os ovários das meninas, por favor. Aqui é um desabafo. Sempre converso com meu marido, que é cirurgião do aparelho digestivo. Falo pra ele, nossa, quantos ovários você já tirou e que você não deveria ter tirado? Então eu sempre falo, gente, não mexe no ovário não, só como for a última das últimas. Vou responder algumas dúvidas de vocês agora, tá bom? Que veio um bocadinho. Trata parceiro sempre? Se ele estiver presente, sabendo que provavelmente não comparecerá à consulta? Sim, sempre, gente, sempre. Trato parceiro. É uma infecção sexualmente transmissível. Se eu tratar só essa paciente, ela voltar a ter relação com esse parceiro sem preservativo, ela vai reinfectar. E reinfecção é pior ainda, tá, gente? Então a gente tem que tratar os dois, né? Super bem. Fico sempre em dúvida quando chegam com queixa de dor pélvica abdominal, dispareunia, mas sem corrimento e outros comemorativos. Júlia, real, a sua dúvida é a do eu te abraço nesse momento e falo, eu também. Foi aquilo que eu falei. Já devo ter tratado alguma endometriose como DIP, sabe? Como doença, como DIPA, como doença inflamatória pélvica. E tudo bem, sabe? Mas a gente não pode sair na dúvida
Às vezes a gente realmente não está com a cervicite, essa infecção já está mais alta e antes a gente tratar e evitar que progrida que qualquer outra coisa. Gestante com DIP. Olha, sabe qual que é o problema da gestante com DIP? É que aumenta muito o risco dela fazer coraminhoite, rotura prematura de membranas ovulares, pré-termo, a infecção por clamídia e gonococo vai acender, né? Então, a gente não faz coleta sempre, já tem alguns protocolos que orientam a coleta de clamídia no início do pré-natal, tá? Tem alguns protocolos nacionais até que já orientam isso, até essa pesquisa, a oportunidade da pesquisa, mas ainda não é uma realidade 100% vista aí no Brasilzão, é super difícil a gente ter acesso aí à pesquisa de clamídia, mas a gente tem que tratar, e a gente trata normalmente com azitromicina e com ceftriaxone, a gente não usa doxiciclina em gestantes. Combinado? Yasmin. Beleza. Esquema do parceiro, sim. Em geral, a gente entra com azitromicina e ceftriaxone, tá? Como ele não tem útero e o órgão oco, intraabdominal conectado, para ele acaba sendo dose única. É bem mais fácil, né? Aí é a hora que a gente fala, é bem mais fácil. Beleza, gente. Amanda, a gente vai falar na DIPA sim, é que eu estava falando mais de tratamento de cervicite para homem, tá? Então eu só falei de tratamento agora de esquema de antibiótico para cervicite. Para doença inflamatória pélvica ainda não falei. Mas a gente já consegue falar, eu já posso aí dar esse spoiler para vocês na tua pergunta, Amanda. A gente falou aí que a vaginose bacteriana acaba se aproveitando super, né? Ou então ela que ajuda aí até a ascensão e aumenta a chance da gente ter uma doença inflamatória pélvica. Então a gente acaba tratando com metronidazol porque a gente tem um desbalanço completo de flora e as bactérias anaeróbicas facultativas ou as obrigatórias que a gente tem na nossa flora vaginal já aproveitam e invadem junto, aí fazem a festa. Beleza, gente. Vamos falar de tratamento de doença inflamatória pélvica, que eu acho que tá todo mundo ficando ansioso por esse momento, que a gente estava falando que era parte prática. Eu vou falar um pouquinho que a gente tem o tratamento que a gente faz em ambulatório e a gente tem o tratamento hospitalar, tá? Qual que é a nossa primeira opção em paciente em ambulatório, tá? A gente faz ceftriaxona, 500 miligramas intramuscular, mais doxiciclina, 100 miligramas, de 12 em 12 horas, tá? Por 14 dias. Cacilda, Marina, mas não é muito? Ai, eu tenho dó. Ai, é tão ruim doxiciclina. Eu tô falando para vocês de bactérias intracelulares obrigatórias que estão infectando um órgão oco, aonde eu vou ter pus dentro da cavidade muitas vezes e eu não vou conseguir ter acesso desse antibiótico direito. Então, para poder chegar nessa inflamação e nessas células específicas no órgão oco, eu preciso de uma grande quantidade de dias. Senão a gente não vai conseguir resolver. Então, são 14 dias de doxiciclina, sim. E o estômago vai abrir o bico, sim. E junto disso a gente entra com metronidazol, tá? O metronidazol, 250 miligramas, via oral de 12 em 12 horas por 14 dias, junto da doxiciclina. E aí os gastros curtem isso, porque é um terror para o estômago de qualquer pessoa. É um terror. Então eu costumo brincar assim com as minhas pacientes que eu coloco aí o pantoprazol como a quarta droga no tratamento, para ver se ela consegue sofrer um pouco menos. É muito medicamento pesado, realmente, para um estômago só, tá? A gente tem uma segunda opção para tratamento ambulatorial, sim. Cefotaxima, 500 miligramas intramuscular dose única. Ah, era ela que eu queria falar para a colega que perguntou sobre a falta de ceftriaxone, a outra céfalo de terceira. Então, eu posso usar cefotaxima, posso utilizar com doxiciclina e metronidazol. Então, vocês vão perceber que a doxiciclina ela vai estar nos esquemas, inclusive em vários esquemas hospitalares, porque ela quem pega bem aí é a clamídia, tá? É a que melhor pega, clamídia, principalmente. Combinado, gente? E uma coisa que eu queria falar com vocês, assim, é quando é que a gente pode fazer tratamento ambulatorial e não internar? Então, quando eu estou no estágio 1 da doença inflamatória pélvica, é uma coisa mais leve, a paciente está estável, ela tem uma endometrite ou uma salpingite aguda sem peritonite.
Então, se a paciente não tem peritonite, eu posso tentar fazer o tratamento ambulatorial. Mas lembrar de entrar com o esquema e pedir para ela voltar em 48, 72 horas para ver se esse esquema está funcionando mesmo. Combinado? Bom, tá com sinais de peritonite, a paciente realmente precisa internar. Se ela precisa internar, aí a gente vai entrar com os esquemas endovenosos para ela. Um dos esquemas é cefotaxima, 2 gramas endovenoso de 6 em 6 horas por 14 dias, com doxiciclina via oral, gente. Doxiciclina tá aí, cara. E precisa ser utilizado. A gente não tem nada endovenoso que super ajude do jeito que doxiciclina mata a clamídia, realmente. Por isso. Então lembra, o útero é um órgão oco, a gente tem pus e lesão na cavidade, endometrite. Eu preciso de uma longa quantidade de dias de antibiótico para conseguir atingir aí todas as células e evitar que essa infecção permaneça e faça a lesão definitiva, levando morbidade ao paciente. Uma outra opção para tratamento hospitalar é clindegenta, né, gente? Que GO nem gosta de prescrever clindegenta. Aí você vai conversar com os infectos, eles falam: esses ginecologistas são as únicas pessoas no mundo que prescrevem clindacongenta, que já tem muito remédio melhor do que isso. Mas sim, nos nossos protocolos, há muita doença que tem uma microbiota, que é polimicrobiana. A gente tem aí clindegenta. Clinda por 14 dias, Genta por 14 dias, gente. E uma terceira opção endovenosa é ampicilina sulbactam, tá certo? Com doxiciclina via oral. Sempre a doxiciclina são 14 dias, não adianta querer diminuir porque ficou com dó da paciente. E a gente tem que falar isso para elas, tá? Porque elas vão se sentir melhor, aí no terceiro, quarto dia, muitas vezes elas param de tomar. A gente tem que pedir para elas tomarem o esquema completo. Combinado, gente? Então, assim, quando eu tenho peritonite ou quando eu tenho abscesso tubovariano, eu normalmente interno para fazer pelo menos algumas doses de antibiótico endovenoso. Agora, quando eu tenho abscesso roto, secreção purulenta, meio complicado, aí a gente vai acabar realmente tendo que operar. A gente normalmente faz por vídeo laparoscopia, certo? Vamos lá, tem mais perguntas chegando. Deixa eu ver aqui. Aqui, a Amanda já respondido, metronidazol. A gente tem a Mari perguntando. Essas inflamações, se forem inflamações que não têm relação direta com a clamídia e gonococo, a gente não precisa tratar, na verdade, né? Pode ser por trauma, pode ser por outros agentes etiológicos. Então, quando a gente tem ainda no colo e a gente não tem os outros sintomas, por exemplo, você não tem uma secreção mucopurulenta, não está super friável aquele colo do útero, a gente não precisa tratar. Quando a gente tem uma cervicite por trauma por algum outro motivo, aí a gente precisa pensar aí no quadro clínico geral. Acho que o tratamento fica mais importante quando a gente tem a parte clínica com a secreção mucopurulenta. Vamos lá. Então, falamos aí do tratamento. Mas isso, assim, de parte teórica, eu acho que talvez a grande discussão mais importante daqui dessa live é a gente falar que suspeitou, viu secreção mucopurulenta, tem muito fator de risco, tá na dúvida, manda ver, pode tratar. Eu não tenho vergonha de falar que eu com certeza já devo ter tratado uma endometriose como doença inflamatória pélvica. Eu teria muito mais tristeza de não ter tratado e essa paciente ficar com uma lesão aí, uma sequela permanente. E principalmente quando a gente não tem acesso a fazer investigação completa, né? Conseguir fazer um PCR, uma captura híbrida específica aí para clamídia e gonococo, a gente acaba, às vezes, precisando acreditar muito mais no nosso feeling, na conversa, na anamnese e exame físico. Isso é o suficiente para a gente tratar. Talvez uma outra coisa super importante da gente conversar é: suspeitou, tratou? Não custa pedir para essa paciente voltar em retorno com você 3 ou 4 dias depois para a gente ver se não teve uma evolução, né? Porque se a gente consegue pegar no estágio onde a infecção ela tá no início, tá lá na cervix, está querendo subir, a gente vai evitar problemas importantes para essa paciente ao longo da vida. Não é verdade, gente? E aí, me conta, vocês veem muita clamídia? Vocês fazem muita videolaparoscopia de doença inflamatória pélvica grave? Me conta aí um pouquinho. Vamos trocar umas figurinhas. Na região do extremo sul de São Paulo, assim, é extremamente prevalente. Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse ver
tanto. Eu dei plantão 2 anos ou 2 anos e meio no Hospital Geral do Grajaú, que é o hospital da Universidade de Santo Amaro, onde eu trabalho até hoje. Antes eu era plantonista lá. Eu nunca tinha visto assim tanto. É uma região muito prevalente. E aí, alguém aqui tem costume de ver? E aí, vocês veem? Vamos ver. A Laura está falando. Ceftriaxona única, mais azitromicina, 1 grama por semana, por 2 vezes ao invés da doxiciclina. Olha, eu vou falar para você que nos protocolos atuais do Ministério da Saúde que saiu de infecções sexualmente transmissíveis, não tem esse esquema, viu, Laura? Os protocolos da Febrasgo, o último que foi publicado sobre isso, ele é anterior. E então eu posso até pesquisar isso para ti, mas eu não vou saber te responder agora. Mas eu nunca nem vi, tá? E que nem eu falei para vocês, tem vários trabalhos científicos falando que a clamídia está conseguindo dar uma sambada na cara da azitromicina, de tanto que se tem utilizado, né? E muitas vezes, quando a gente acha que é uma cervicite, mas já é uma doença inflamatória pélvica, a gente dá azitromicina não vai resolver mesmo. Então a gente precisa fazer aí 14 dias, um tratamento longo, e por isso que a Doxy, ela é bem legal. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Trocar alguma figurinha? Ah, gente, sobre o DIU, acho que é legal falar isso, né? A maior chance de você ter uma doença inflamatória pélvica são nas primeiras semanas depois da colocação do DIU. Depois, isso diminui. Não tem. A gente falava antes que o DIU era um grande fator de risco para você ter doença inflamatória pélvica. A gente sabe que sim, é fator de risco, principalmente após a colocação, nas primeiras semanas pós-colocação, tá? Em relação ao tratamento, meio que caiu por terra essa ideia de ter que tirar o DIU, mas, particularmente falando, eu tenho um pouco de angústia disso, né? Porque eu imagino que se eu tenho um dispositivo lá dentro, aí é a opinião de Marina, não estou falando do protocolo, porque teoricamente pelo protocolo a gente pode manter o DIU e tratar e observar se a paciente tem melhora antes de mexer. Mas eu tenho ainda um pouco de dificuldade com essa mudança, porque antigamente a gente falava que tinha que tirar o DIU sempre. Mas no protocolo novo diz que a gente não precisa tratar a doença inflamatória pélvica retirando o DIU quando ele está presente. Isso não significa que eu super concorde. Preciso deixar bem claro isso, porque eu tenho que falar minha opinião também. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Ah, então legal. Gente, foi super bacana falar com vocês sobre doença inflamatória pélvica, que é tão prevalente. Essa live vai ficar gravada aqui no nosso feed, na nossa página. Depois ela vira podcast também para vocês ouvirem no Spotify. É bem legal, às vezes você está no carro, pegou um trânsito. Eu, esse final de semana, estava voltando da Páscoa ouvindo uma live do Fabiano e do Jader. Cara, super legal, né? Essa história de podcast são nota mil. Mas obrigada, gente, aí pela presença. Foi um sucesso aí, bastante gente participando da live, muita pergunta, assim que é gostoso. Lembrando que esse canal é um canal para a gente trocar informações, crescer juntos e adoro fazer parte aí desse time e estar trocando muita informações com vocês. Eu, Mita, coloco sim, tá bom? Então é isso. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.